Só que eles não têm essa população. Eles não têm esses soldados treinados. Eles não querem mandar soldados para Gaza para lidar com o Hamas, porque eles têm medo do que vai acontecer. Eles não vão enfrentar a guarda revolucionária dentro do Irã. Árabes invadindo um país persa. Isso não vai acontecer. O que a Arábia Saudita, os Emirados, o Catar e todos os outros vão ter que fazer daqui para frente? Gastar muito dinheiro em defesa. Mas muito. Eles vão ter que se armar até os dentes. Eles vão ter que financiar Israel e financiar os Estados Unidos. Vão ter que pedir para Israel, por favor, me ajuda aqui a me defender. Então, assim, você tem as forças ali no Oriente Médio vão se redesenhar se... Estamos tudo aqui no campo hipotético desenhando um cenário, que é o regime iraniano não cai e descobriu que ele tem uma verdadeira bomba atômica, que é fechar o Estreito de Hormuz. E os Estados Unidos não conseguem reabrir o Estreito. Esse é o erro dessa operação. Como que os Estados Unidos não estão preparados para reabrir o Estreito? E todo mundo sempre achou, se o Irã fizer isso, aquilo que você falou, não é cruzar uma linha, não é um movimento suicida, todo mundo sempre achou que ele fazer isso era um movimento suicida. E ele fez e não aconteceu nada. Por enquanto. Os Estados Unidos tinham que ter partido para um outro nível de operação quando ele fez isso. Outra gravidade. Vai ter que mandar mais 20 navios para lá. Vai ter que se preparar para uma outra coisa. Não pode fechar o Estreito, não pode ficar tanto tempo fechado. Tá tempo demais. Cada dia que fica e que o Irã fecha com um botezinho, porque o Irã não tem mais marinha. Acabou a marinha iraniana. O Irã tá fechando com um botinho. Eles jogam drone em cima dos navios, né? Isso, mas esse ataque contra os petroleiros na costa do Iraque não era nem cruzando o Estreito. Foram botes, lanchinhas rápidas, pequenininhas, que os caras foram e lançaram e explodiram o navio. É que um navio cheio de petróleo é um negócio meio fácil de explodir, né? Não é tão fácil de explodir, mas óbvio, né? Você tá a guerra, o cara te atacando, vai explodir. Mas o ponto é, os Estados Unidos precisam de uma outra presença. Pô, não é só o Irã que faz costa com o Golfo. Cadê a marinha saudita? Não existe. Cadê a marinha dos Emirados? Não existe, meu. O que vocês estão fazendo? Só construindo prédios maravilhosos, mas vocês não conseguem se defender? Entendeu? Precisa ter um patrulhamento gigantesco naquela rota. Mas, professor, o Estreito não é muito grande. Assim, no mapa parece pequeno, mas é grande. Sim, vai ter que enorme. ter patrulhamento, é enorme. Assim, parece o Estreito de Hormuz, parece que é um laguinho, assim, um negócio gigantesco. Mas daí tu tá com um navio de petróleo lá, parado na frente. Vai lá primeiro, passa lá. Não, os navios não vão passar, mas o ponto não é esse. O ponto é, tá bom, é grande, mas essa é a arma do Irã. Essa é a única arma do Irã. O Irã descobriu, ele ameaçava que ele tinha uma arma. Ninguém sabia se essa arma funcionaria. E a arma funcionou. Pô, mas então os americanos têm que estar preparados. A minha análise... Trump disse ontem, dane-se o petróleo e... Isso, tá bom. Que suba então vamos ver quem é que é mais macho. Porque assim, se essa é a única coisa que o Irã tem... Esse Trump também, ele é um cara de all-in, né? Ele vai pra all-in. Eu não diria isso. Quando eu veio o tarifaço e os mercados começaram a despencar e os títulos da dívida americana começaram a despencar, não só os mercados financeiros, foi a hora que o Trump saiu. Opa! Tarifaço congelado por 90 dias, vamos negociar com cada país em isolado. Por quê? Scott Bessent, diz os bastidores, Scott Bessent entrou numa sala com o Trump e falou, só saio daqui quando eu fizer ele recuar, porque o dólar está correndo risco. Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, ligou para o Trump e falou, se você continuar, acabou o dólar. Então, aí o Trump recuou. Qual outro único exemplo que a gente tem de recuo do Trump? A história da Groenlândia no começo do ano. Foi uma loucura. Davos. Quando ele começou a falar aquilo, analista do Deutsche Bank veio ao público e falou assim, está na hora da Europa repensar se deve financiar a dívida americana. Os europeus têm 12 tri em ativos americanos entre dívida e equity. E, claro, para a Europa falar que não vai poder mais, esse investimento é privado. Você teria que passar uma lei, isso não vai acontecer. Mas só de falar, uns fundozinhos de pensão da Dinamarca, dos escandinavos, já retiraram e falaram assim, vamos diminuir o investimento nos Estados Unidos. Então percebe? E aí o Trump fez o quê nessa hora? Recuou. As duas únicas situações que a gente tem do Trump